Bahia. Depois de muitas tentativas, a pesquisa está ganhando a primeira batalha contra a doença. Os galhos do cacaueiro engrossam e lançam muitos ramos e folhas, que depois ficam secos e retorcidos. Lembra até uma vassoura de bruxa. Por isso o nome da doença, que tirou o sono dos produtores baianos nos últimos 15 anos. A vassoura também ataca os frutos, que acabam secando. Quando a doença começou a se espalhar na Bahia, em 1989, o Ministério da Agricultura determinou a erradicação das lavouras atingidas. Não deu certo. A doença continuou se espalhando. Aí começaram as podas sanitárias, com a retirada dos ramos e frutos atacados, e o uso de fungicidas. Também não funcionou. Em 1993, o avanço da vassoura de bruxa e a queda do preço internacional do cacau traziam muito pessimismo aos agricultores. Eu acredito que daqui a 10 anos não existe mais cacau na Bahia. Esse fungo, um cogumelinho cor-de-rosa, é o responsável pela vassoura de bruxa. Ele se espalha com facilidade e, sem um controle químico eficiente, invadiu toda a região cacaueira da Bahia. Seu Gustavo Moura é o dono da fazenda Santa Mônica, em Camaquã, e de outras 6 na região. Ele conta que a lavoura de 1.300 hectares foi toda tomada pela vassoura de bruxa. Nós chegamos a colher 68 mil arrobas de cacau e viemos a colher 1.300 arrobas de cacau. Acabou quase com tudo. A vassoura dizimou as plantações. E por que o senhor não desistiu do cacau? Eu não desisti porque eu acredito na lavoura. A lavoura de cacau é uma lavoura secular, é uma lavoura que eu herdei de meu tataravô, que era agricultor, meu bisavô e meu pai, e nós demos continuidade a tudo isso. E como é que fez para manter as áreas todas com essa colheita, com essa produtividade tão pequena? Bem, como nós acreditamos no cacau, tudo aquilo que nós compramos fora do cacau, nós vendemos. Nós vendemos apartamento no Rio, casa em Porto Seguro, vendemos terreno em Salvador, vendemos apartamento em Salvador, tá entendendo? Até a luz da casa que nós moramos, que era de 150 velas, nós diminuímos para 60. Para economizar. Para economizar e poder sobreviver com a agricultura de cacau. Desde o aparecimento da doença, a CEPLAC, Comissão Executiva para o Plano da Lavoura Cacaueira, trabalha para descobrir formas de conter o avanço da vassoura. A que rendeu mais resultados partiu dessa coleção de cacaueiros. São mais de 1.500 plantas diferentes, vindas de vários países. Muitas delas revelam uma resistência genética natural à vassoura de bruxa e não desenvolvem a doença, como explica o pesquisador Wilson Lopes. Essa coleção é o material básico que nós trabalhamos, ou seja, nós temos materiais com alta produção, materiais com alta resistência, materiais com alta qualidade da manteiga de cacau. Então esses materiais depois nós vamos fazer cruzamentos ou polinizações, de modo que nós possamos combinar todas essas características num único tipo, numa única planta que tenha todas as características, né? São vários cruzamentos até chegar às árvores mães, plantas resistentes e adaptadas às condições de clima e solo da Bahia. Os pesquisadores usam a técnica da polinização artificial. Escolhem 2 plantas e o pólen de uma é colocado na flor da outra. O fruto resultante fornece sementes, que depois vão ser plantadas e cuidadosamente avaliadas. Os novos cacaueiros precisam mostrar no campo que são produtivos e resistentes à vassoura. Só aí a planta-mãe está aprovada no teste de melhoramento genético. Mas ela ainda passa por exames de DNA, feitos nos laboratórios da CEPLAC pela equipe do agrônomo e geneticista Fábio Faleiro. O DNA é uma molécula que é responsável por todas as características de um determinado ser vivo. Então, se você analisa o DNA, indiretamente, você está analisando todas as características de um indivíduo. Agora, no que você conheceu o DNA do cacau colabora no controle da vassoura de bruxa? Ah, certo. O cacau tem um programa de melhoramento onde são desenvolvidos os clones resistentes. Então, a análise do DNA desses clones, de diferentes genitores, auxilia em todas as etapas do melhoramento, até a seleção dos melhores materiais para serem recomendados para os produtores. Clone é uma planta exatamente igual à matriz ou planta-mãe. Uma cópia obtida sem cruzamento ou polinização.
O jeito mais comum de se clonar uma árvore é a estaquia, a reprodução feita através de um ramo da planta-mãe. Com esse trabalho, a CEPLAC conseguiu desenvolver 9 clones diferentes de cacau resistentes à vassoura de bruxa e que têm boa produtividade. Antes de chegar ao agricultor, o último teste. Os clones são pulverizados com o fungo da vassoura de bruxa para ter certeza de que são resistentes à doença. Só as mudas selecionadas viram as matrizes, que formam o jardim clonal. É delas que se retiram as estacas, que vão ser distribuídas para os agricultores. Procedemos à retirada utilizando os ramos já em estágio maduro, nessa cor marrom escuro. Não pode ser o ramo verdinho, não? Não, ele tenro não, que tem que as gemas têm que estar perfeitamente já preparadas para o lançamento dos novos ramos. Sim. Assim que nós fizemos essa retirada desse material, nós levamos para a central de distribuição aos produtores. Lá esse material é feito uma parafinagem das extremidades dessas hastes para evitar a exudação da seiva. Colocamos uma fita identificando o clone e colocamos em jornal umedecido para evitar desidratação do material e proteção das gemas. Erradicar uma lavoura de cacau para plantar no lugar uma nova, com clones resistentes à vassoura de bruxa, é um processo caro e demorado. Por isso, a CEPLAC está recomendando uma técnica mais moderna que facilita bastante o trabalho. É a chamada substituição de copa. Todo cacaueiro produz um broto lateral, aqui chamado de chupão. É nele que se faz a enxertia da estaca do clone resistente. Veja aí, é uma garfagem. Colocado o enxerto, ele é fixado com fita e depois coberto com saco plástico até pegar. De 4 a 6 meses depois, o enxerto já está forte e o cacaueiro velho pode ser cortado. A grande vantagem desse método é a produção muito mais cedo. Enquanto a muda de cacau produz em torno de 3 anos, essas mudas aqui vão produzir dentro de 1 ano e meio, mais ou menos, depois que você fez a enxertia. E o resultado desse trabalho no campo? Vamos voltar à Fazenda Santa Mônica, em Camaquã. Seu Gustavo já recuperou 900 hectares com a substituição de copa. Quanto é que o senhor gastou para recuperar essa área toda? Eu devo ter gasto em torno de uns 2 milhões de reais. É muito dinheiro, né, seu Gustavo? Vale a pena? Vale. Que nós saímos de uma produção de 1.000 e poucas arrobas. Esse ano, com isso que nós estamos vendo aqui, nós estamos esperando uma produção de 10 a 12 mil arrobas de cacau. Além de controlar a doença, seu Gustavo está satisfeito com a produtividade que vem conseguindo com os novos clones. As plantas, elas apresentam frutos grandes com mais de 50 sementes por fruto e cada semente acima de 1,5 gramas, coisa que não ocorria no cacau anterior. Mesmo com o plantio de clones resistentes, a vassoura de bruxa ainda pode aparecer numa ou noutra planta. Para evitar que a doença se espalhe, os técnicos recomendam um controle integrado. Ao primeiro sinal da doença, é preciso podar os ramos atacados. Em seguida, pulverizar os galhos que ficam no chão com fungicida. E a CEPLAC tem uma novidade para o agricultor: um fungicida biológico. Na verdade, é um outro fungo que, assim em pó e diluído em água, consegue controlar o fungo causador da vassoura. Como explica o pesquisador Laureano Veloso. A nível de solo, ele tem se mostrado bastante eficiente. Alguns trabalhos a nível experimental mostraram que o controle chega até a 99,7%. O controle integrado ainda requer a aplicação de fungicidas convencionais no cacaueiro, já que na planta o controle biológico não é tão eficiente. Para acelerar a reforma dos cacauais, o governo da Bahia fez um convênio com a CEPLAC e com 2 cooperativas de produtores e instalou aqui essa biofábrica de cacau, com capacidade para produzir 7 milhões de mudas por ano e 1.200.000 garfos. Desde o início, fez todo O diretor da biofábrica diz que o objetivo é reformar, no menor tempo possível, 300 mil hectares. As mudas e estacas têm preço subsidiado. Quanto é que o agricultor paga por uma muda produzida aqui? 30 centavos. Agora, aquele garfinho para fazer a garfagem sai por quanto?
5 centavos. É bem mais barato. Bem mais barato, 5 centavos. Para disponibilizar para o produtor ter condições de fazer o seu jardim clonal e assim multiplicar e renovar toda a sua plantação. Desde que a vassoura de bruxa apareceu na Bahia na década de 80, os produtores perderam 300 mil hectares de cacaueiros. 200 mil empregados foram dispensados. Agora, com os clones resistentes, espera-se uma recuperação do setor. Mas fica um alerta. Existe a possibilidade do fungo da vassoura de bruxa quebrar a resistência dos clones. Por isso, a pesquisa continua trabalhando. Uma batalha já foi vencida, mas ainda falta muito para se ganhar essa guerra. 35 mil hectares das lavouras de cacau da Bahia, 9% do total, já foram renovados com os novos clones desenvolvidos pela CEPLAC.